Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, um vídeo especial aqui para o final de semana. E eu ia falar hoje sobre o Javier Milei, né, que acabou de ganhar a eleição lá na Argentina, já começou enfim, a mudar ali um pouco o tom dele, e o que já era de se esperar, né, porque falou um monte de asneira na campanha e obviamente que a maioria das coisas que ele disse ele não vai poder fazer de maneira efetiva, né? Essa é a direita, né, especialmente essa direita atual, que né, assim, eles se colocam como outsiders, né, enfim, como contra o sistema e blá blá blá, um blá 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 danado. Chega na hora, realmente eles fazem o contrário, né? Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, e aí antes mesmo de pensar, né, na questão do Milei, desse caráter farsesco aí do Milei, me surgiu uma outra questão aqui, ligada a algo que tem a ver com um exclusivismo moral cínico que a gente vê na direita aqui no Brasil, vê na Argentina, vê de maneira geral aqui na América Latina, e enfim, que deve ter um contexto um pouco diferente na Europa, na Ásia, mas aqui é bem específico dessa nossa região aqui. E aí eu falei, bom, vou fazer um vídeo sobre isso, né? E aí o título tá aí, né? O exclusivismo moral cínico da direita. E outras coisas contribuíram também para eu pensar nesse assunto, né? Eu participei de uma discussão lá numa reportagem, se não me engano, da Folha de São Paulo, e aí um sujeito lá, eu falei alguma coisa no sentido de ponderar que eu estava pensando nos outros também, não só em mim, e aí o cara me chamou de floco de neve da virtude, né? Floco de neve da virtude, quer dizer, pensar nos outros, na perspectiva dessa gente, é ser um floco de neve da virtude, porque o mundo é dos individualistas, dos egoístas, né, e tudo mais, e esse tipo de pensamento na cabeça dos direitistas fica uma coisa meio, né, fora de contexto, uma espécie de algo como se fosse uma coisa ingênua, né? E ao mesmo tempo esse mesmo tipo de raciocínio, e essa é uma questão chave aqui que me fez refletir para o vídeo de hoje, esse mesmo tipo de raciocínio é o que faz com que eles, enfim, né, divinizem certas figuras nitidamente banditistas, né, bandidos, enfim, né, eu usei até uma palavra nova aqui que eu inventei, mas enfim, adeptos ali de um banditismo efetivo, né, como o Bolsonaro, como o próprio Milei lá e outras figuras que a gente vai discutir aqui também, tá? Então, enfim, né, o raciocínio é esse, quer dizer, existe um certo exclusivismo moral cínico na direita, no pensamento da direita, que se baseia na forma como eles veem o mundo, né? Então, quer dizer, o mundo é individualista, é egoísta, então qualquer coisa que fuja disso, ou é ingenuidade, né, ou é o verdadeiro banditismo para eles, que é o bandidinho que rouba ali para comer, e que aí é bandido bom e bandido morto, né? Mas o bandidão, né, aquele cara que, né, que rouba muito e tudo mais, ele não, ele é bem sucedido, é branco, usa terno e gravata e tal, né? No máximo ganha pecha de malandro ali, mas não, enfim, não cai no conceito dessa galera, né? Talvez justamente porque ele não esteja inserido nesse estereótipo do floco de neve da virtude. Ele não é um virtuoso, né? E aí ele passa a ser uma espécie de herói para essa gente. Então vamos tentar pensar isso aqui no vídeo de hoje. Outra coisa que me fez pensar sobre isso também foi uma fala do Janones, que eu estou para comprar o livro dele aí também, que ele acabou de lançar, falando sobre a guerra virtual, o que aconteceu na eleição, e ele chamou atenção para uma espécie de nojinho, né, que ele chamou de nojinho da esquerda com as redes sociais, porque a esquerda, a tendência do pensamento de esquerda é elaborar um pouco mais, é estender um pouco mais os raciocínios, porque trabalha sempre com projeto e não com essa negação do Estado, que é uma espécie de essência quase do discurso da direita, né? Então negar o Estado é muito mais fácil, né, do que fazer um projeto. Porque você entra lá, você começa, né, se você nega o Estado, você entra lá, sai vendendo tudo, né, e o que der errado, você bota a culpa no Estado. Pois é, né, tá vendo como é que o Estado é uma bosta e tal, né? A gente avisa, né? Então é uma posição da direita que é uma posição muito confortável, no sentido de fazer as cagadas que eles fazem e, né, enfim, não tem não tem contraponto. Porque esse caráter farsesco da direita carrega em si mesmo o remédio para o seu próprio veneno, né? Para a sua própria farsa, né? Como eu acabei de falar, eles entram no Estado,
botam tudo para, vende isso aí, vende aquilo ali também, vende para todo mundo. Aí encarece o produto, né? Mas ninguém está nem aí, porque eles disseram que vão fazer isso. Eles botam a culpa no Estado. E aquilo que dá errado, aquilo que continua dando errado, eles continuam botando a culpa no Estado. Porque o Estado é ruim. Então, quer dizer, não tem como, né, contrapor isso no simplismo. Né? Eles vão vencer no simplismo sempre. E isso se reflete nessa forma como eles idolatram certos bandidos, certas figuras realmente criminosas aí na história recente do Brasil, da Argentina e de outros países aqui da América Latina, tá? Vamos lá então. Então, o primeiro raciocínio que eu pensei aqui, né, que eu desenvolvi a respeito dessa questão, tem a ver com a própria forma como a esquerda se vê e como a esquerda se coloca, né, em relação à direita e tal. Por quê? Porque existe também um moralismo, porque esse vínculo da esquerda ao projeto, esse vínculo radical e quase que essencial, e parênteses, eu não estou aqui criticando isso, eu estou apenas tentando ponderar alguns detalhes que podem acrescentar para poder minimizar essa perspectiva meio moralista, né, e tosca aí da direita, mas enfim, esse vínculo excessivo ao projeto, que fica muito sutilmente criticado na fala do Janones, ele acaba gerando na própria esquerda um moralismo em relação a ela própria, que acaba chegando na cabeça do eleitor e da população de maneira geral como uma espécie de purismo que não pode errar. Então a esquerda não pode errar. Se a esquerda for... né, eu inclusive já conversei com pessoas que, na época lá do mensalão, especialmente na época do escândalo da Petrobras e tal, que você fala, né, mas olha só, cara, já teve vários bandidos, vários corruptos de direita também, e aí algumas pessoas diziam, mas a esquerda não pode fazer isso, porque ela diz que, né, e tal, como se a direita pudesse, né? E a questão é que pode. Esse é o grande traço bizarro dessa coisa toda. Por quê? Dentre outras coisas, porque a essência do discurso da direita é a defesa da corrupção como projeto. Então, assim, ela tem o quê? Ela diz abertamente, eu sou contra o Estado mínimo. O Estado não serve para nada, o Estado é uma porcaria. E isso está calcado ali, está desenhado em conexão com uma série de outras coisas que acontecem, várias reportagens que são feitas na mídia criticando o serviço público, enfim, vilanizando o serviço público, e o que acontece no mercado financeiro, blá blá blá, praticamente não é citado. Essa questão das lojas americanas, por exemplo, é um caso que esse caso é maior do que o caso da Petrobras. O caso da Petrobras ficou 2-3 anos aí no noticiário, no mínimo, então, até mais que isso. Esse da loja americana são 2 ou 3 reportagens, não se fala mais nisso, porque parece que o banditismo de direita é uma coisa que não, isso aí a gente passa pano, né? Isso aí faz parte do processo, né? Faz parte do pragmatismo da vida, né? Então, assim, é uma coisa que para a gente pensar, né? Eu penso também na campanha, o Ciro Gomes, por exemplo, é um cara que fala o tempo todo ali sobre as suas virtudes, sobre a sua história, é um cara que nunca teve nenhum tipo de processo aí no sentido de roubo de dinheiro público, etc e tal, e é verdade, né? Um cara que inclusive, enfim, tem uma série de coisas bacanas que podem ser ditas aqui, e não ganha 10% de votos, né? Isso é um desastre, mas ao mesmo tempo essa posição precisa ser deslocada e relativizada de alguma forma. Por quê? Porque as pessoas de esquerda, os governantes de esquerda, etc e tal, são seres humanos também. Cometem equívocos, cometem erros, e se isso não fica evidente nesse traçado que vai se desenvolvendo aos poucos aí, essa cobrança dessa classe média e dessa população que tende para a direita, né, na classe média brasileira, acaba ficando muito maior e cínica a um nível ao quadrado, né? Como essa fala que eu escutei uma vez e que não é uma fala tão rara, não, mas a esquerda não pode fazer isso, né? Como se a direita pudesse, né? E pode, essa é a grande questão, tá? E aí, então, parte dessa reflexão também surgiu lendo esse texto do Milley, que eu vou falar sobre ele
amanhã ou depois de amanhã, no qual o Renato Duarte Caetano, no site da Cult, ele reflete ali essa figura do Milei. E ele diz uma coisa aqui curiosa, olha só. O Milei se propagandeou como cosplay de Deus Imperador ANCAP, né? Que esses caras meio, né, os rebeldes de direita, né? Dançarino da bomba tântrica, orgulhosamente despenteado peluca, cybermédium que segue conselhos de seus falecidos cães em suas múltiplas versões clonadas, Shine Soul Man que irá serrar os ministérios argentinos, um bando de, né, quer dizer, uma figura caricata, uma figura patética, né? E aí ele continua aqui, ó, esse é o ponto. Frequentador assíduo de orgias, é o louco e etc e tal. Melhor parar por aqui, pois a lista de apelidos pífios do argentino vai muito longe. Vocês imaginem um político de esquerda que se diga frequentador assíduo de orgias, por exemplo. Ele não ganha eleição nenhuma aqui no Brasil, não ganha eleição na Argentina, não ganha eleição na Bolívia, não ganha eleição no Uruguai, não ganha. E isso é patético, é uma realidade assim bizarra, né? Por quê? Porque isso denota essa figura aí, todo esse contexto que eu desenhei aqui a partir desse adjetivozinho patético que esse bunda suja, né, jogou em mim lá, o floco de neve da virtude. Porque eles acham mesmo, né, que a esquerda tem que ser o floco de neve da virtude. E a direita não, a direita ela joga o jogo do individualismo cotidiano da vida e tudo mais, né? Então assim, a gente tem que tentar deslocar isso, é importante deslocar isso para poder começar a mostrar o seguinte, ó, uma outra coisa, um outro evento, né, outra situação na qual isso acontece, e que essa então é mais comum ainda, a tal o tal do comunista de iPhone, que eu já fiz até vídeo sobre isso aqui. Comunista não pode ter iPhone. Na verdade, quando se fala comunista, né, aqui no Brasil, essas pessoas estão querendo dizer a esquerda, né, porque não existe comunismo soviético no Brasil, Coreia do Norte. O que existe é a esquerda. E aí quando se diz que quando se pensa que a pessoa de esquerda não pode ter um iPhone, o raciocínio daquele que acha que o cara de esquerda não pode ter um iPhone é muito parecido, curiosamente, com o raciocínio do cara que critica o Milei por ele frequentar orgias. Os dois são uma perspectiva moralista. Percebem a história? Quer dizer, por que o Milei não pode frequentar orgia? O problema não é ele frequentar orgias. Dane-se, isso é problema dele. Isso é a vida privada dele. O que ele não pode é chegar ali e fazer cagada com a esfera pública. É isso que ele não pode fazer. E da mesma forma, o sujeito que é de esquerda, por que ele não pode ter um iPhone? Né? Porque o cara de direita acha que é o seguinte, não, ele tem que ser um floco de neve da virtude. Os pobres não têm iPhone, por que ele pode ter? Na verdade, a esquerda quer que todo mundo tenha iPhone. Ou ali, enfim, a tecnologia que quiser, o eletrodoméstico que quiser, e de preferência que a maioria possa ter o de melhor qualidade, como acontece em vários países da Europa, por exemplo, que já resolveu uma série de problemas aí que a gente não consegue resolver por culpa desse moralismo idiota, cínico e pobre, né? Então, assim, há que pensar nisso aí, né? Por que existe um moralismo cínico na direita, que é um moralismo que é o seguinte, ó, o bandido é o do outro, né? E aí vamos lá, vamos listando aqui, né, as situações onde isso acontece. Quando o Bolsonaro fala em bandido bom é bandido morto, ele está se referindo ao negro pobre que é capturado ali fazendo cagada, ou enfim, cometendo algum crime pequeno, ou como uso de drogas, ou enfim, né, e tudo mais. Agora, mesmo esses pobres, eventualmente negros, e que cometem um crime mais pesado, como por exemplo um assassinato ou coisa do tipo, se você for pesquisar, conversar com essas pessoas lá, muitas delas não são de esquerda. A maioria, provavelmente, né? Mas são classificadas como de esquerda por quê? Porque o Bolsonaro é um estúpido completo, ele mistura a questão dos direitos humanos, que garantem a essas, e que são uma política da esquerda, essa sim uma política da esquerda, e que garante, a partir de uma conexão com o Estado Democrático de Direito, que essa pessoa, mesmo tendo cometido um crime grave, tem que ter um advogado, tem que ter uma defesa justa, etc e tal, mistura isso com
os preconceitos que ele tem ali contra aquela figura que recebe Bolsa Família, né, vamos dizer assim, no perfil. Né? E aí ele chega nessa ideia bizarra de que isso aí é tudo de esquerda. Vai pesquisar se é. Né? E aí, pessoal, vamos fazendo aqui, vamos ampliando a reflexão. E aí eu chego nesse ponto aqui da reflexão ao vídeo que eu vi do Pondé. Tá? O vídeo que o Pondé fala sobre a questão do trabalho. Porque isso também é parte dessa mitologia toda. E, curiosamente, o Pondé ali, que não é, eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, o Pondé não é o Bolsonaro. É um sujeito que tem ali dialoga com respeito e tudo mais. Mas essa visão que ele apresenta naquele vídeo ali é muito parecida com o Bolsonaro. Não tem diferença nenhuma para o Bolsonaro. A diferença talvez seja só a forma de dizer que é mais polida. Né? Mas ele diz o seguinte, ele diz, porque o pobre é de direita, porque o pobre aprende desde cedo que tem que trabalhar. Que ele tem que correr atrás. Como quem diz, né? O cara de esquerda ele não gosta de trabalhar, né? Quem não gosta de trabalhar vira de esquerda. Como assim? Né? Se a plataforma da esquerda na América Latina é a plataforma do trabalhismo, a defesa do direito do trabalhador. E essa visão dele parte de um preconceito de que quem trabalha é a direita. Eu perguntaria ao Pondé como é que ele classificaria, por exemplo, as senhorinhas de Copacabana que vão para as passeatas defender o Bolsonaro e a direita, ao mesmo tempo em que a maioria esmagadora delas vive de pensão do Estado, do ex-marido, nada contra. Tá na lei ali, bacana, nada contra. Mas vamos pensar, essas pessoas são de direita. Essas pessoas não trabalham. O sujeito que herda uma herança desculpa aqui a redundância, mas enfim, o cara que herda uma grana alta ali do pai, da família, que construiu aquilo com suor e está curtindo a vida doidado e é de direita. Como é que se explica esse cara? Né? Como é que se explica, por exemplo, os policiais bandidos das milícias cariocas, que a maioria deles é de direita, bolsonarista. São bandidos, vivem de renda, de roubar o dinheiro das pessoas ali, são de direita. E aí, como se explica isso? Né? Então, essa perspectiva ali de conectar a posição de direita com o trabalho, com o suor e blá blá blá, isso não se sustenta numa perspectiva mais ampla do mundo. Você olha para o mundo e vê um monte de pilantra de direita, um monte de bandido de direita, e muitos deles não trabalham, não fazem nada, né, para viver, vivem às custas ali dos outros ou de roubo, né? Vamos pensar em um outro tipo também, o lobo de Wall Street, né? Que, se a gente olha aí, é essa galera que vive de renda, de aposta em bolsa de valores. Muitos deles não fazem nada, ficam ali apostando dinheiro. Alguns deles apostam inclusive na quebra do próprio país, como aconteceu nos Estados Unidos em 2008, né? Que o filme mostra muito bem lá a grande aposta, né? Tudo direitista. Né? Eles apostaram na quebra do próprio país, ficaram milionários com isso. Estão nem aí para isso, morre um monte de gente aí, os caras perdem a casa, se suicidam, dane-se, o importante é a grana no bolso. Tudo isso é de direita. Então, vocês percebem, a questão aqui desse vídeo hoje é refletir isso, quer dizer, por que o banditismo ele é louvado pela direita e ele é meio que, né, ele é um tabu para a esquerda. Né? A esquerda tem que começar a repensar isso para poder colocar em cena, né, o relativismo da sua própria virtude, não no sentido de diminuir a importância do projeto, mas no sentido de mostrar que todo mundo aqui é ser humano, todo mundo erra, todo mundo tem problema, todo mundo comete erro. E, enfim, para além disso, também tentar combater, né, esse mito de que o cara de esquerda tem que ser um purinho, né? Porque o fato de você pensar no outro, o fato de você, né, ter ali a intenção, a vontade de que a esfera pública funcione melhor para todo mundo, não te transforma num anjo, né? E nem é para transformar, né? Mas ao mesmo tempo estabelece uma diferença. E essa diferença é importante que ela seja colocada no jogo para que não fique aí, né? Enfim, para que a gente não fique o tempo todo
refém, né, desse rótulo e dessa pecha que interessa a essa gente. Outro detalhe importante que eu acho, para finalizar ainda essa questão do Pondé lá, vale citar aqui o livro da Hannah Arendt, né, que é importantíssimo. Que a Hannah Arendt foi fazer uma reflexão sobre o Adolf Eichmann, e ela percebeu ali o seguinte: a defesa do Eichmann é a de que ele estava cumprindo ordens, estava fazendo o seu serviço, estava trabalhando, né? Então, óbvio que, né, existe uma diferença radical entre o Bolsonaro e o Hitler, né? Talvez não tão radical assim, mas existe uma diferença, né, entre os dois. Só que isso aqui deve ser um elemento crítico para se relativizar esse moralismo do trabalho que move a cabeça de certos direitistas, não só no sentido de entender o próprio trabalho como algo que é, né, pronto, uma condição para ser, né, perfeito, né, como também para poder evitar que isso caia como uma pecha na esquerda, né. Dou um outro exemplo que o sujeito falou lá na discussão. Essas discussões são ótimas, porque eles falam bobagem o tempo todo e a gente vai, né, pega isso aqui como exemplo para refletir. Aí eu fiz um comentário sobre o dinheiro público, a forma como estava ali sendo equacionado o orçamento, tudo mais, dívida pública, e aí um bobalhão lá veio dizer para mim: não, porque você nunca administrou uma empresa. Eu fiquei pensando, administrador de empresa virou adjetivo purista. Agora, o cara é um administrador de empresa, ele é perfeito, ele não erra, ele tá isento de qualquer defeito. Aí eu falei para ele, como quem? Né? Como os caras da Americanas, que deram esse rombo lá de 40 bilhões? Aí o cara desconversou lá, falou uma outra bobagem, sem, né, não, porque não tem. Né? E aí isso entra, né, é mais um elemento dessa mitologia patética e moralista, tosca e cínica, né? Porque eles cometem crime o tempo todo. Essa polícia, por exemplo, né? Eu já fui parado em blitz, o cara, aqui é corrupção mesmo, ele tirou o dinheiro, é isso aí. E é um cara que é bolsonarista, de direita, né? Então, enfim, essa situação, ela demonstra toda essa mitologia que existe em relação ao trabalho, em relação a, né, essa coisa sabe, de não, porque não, o sujeito é um administrador de empresas. Ele é inquestionável, né? Vai pesquisar quantas empresas são abertas por ano e quantas vão à falência antes dos 6 meses, antes de um ano. Se o sujeito é um direitista, né, um cínico desse, não, a culpa é do governo, a culpa é dos impostos, né? A culpa nunca é do administrador de empresas, que por si só é um agente, é um floco de neve da virtude. Por quê? Porque ser administrador de empresas é a virtude perfeita. Trabalhar é a virtude perfeita. Né? Ser um trabalhador honesto é a virtude perfeita. Né? O cara não erra, não comete erro. Isso não existe, isso é conversa fiada. Né? Vamos estudar não só a Hannah Arendt aqui, mas a gente pode pegar aqui uma série de referências bacanas, inclusive o Nelson Rodrigues. Está aqui o Nelson Rodrigues, que não era um direitista idiota desses aí, que acha que, né, enfim, administrador de empresa é Deus, é algum tipo de anjo, né, com auréola e asinha, né? Ele sabia que o ser humano tem os seus problemas, tem os seus defeitos, tem ali as suas questões. Então vamos ler o Nelson Rodrigues, para parar de ficar com essa babaquice de ficar achando que não, porque o trabalho, né, justifica qualquer coisa, o sujeito está trabalhando. Vários desses bolsonaristas que cometeram crime nos últimos anos aí, de violência, de espancar a mulher, de matar o amigo petista, trabalhavam, tinham um emprego de 8 horas por dia, recebendo seu salário, cumprindo ali e cometeram crimes. Então isso não é parâmetro para enfim, né, para distinguir as pessoas. O fato do cara ter o emprego dele ali não significa que ele é um anjo. Então a esquerda tem que refletir, da mesma forma que o Janones está chamando a atenção aí para a necessidade de desmistificar as redes sociais e refletir isso num nível mais amplo, né, e mais extenso e mais dialético ali, enfim, né, do confronto mesmo, da guerrilha simbólica do dia a dia. É preciso pensar também nisso aí, nesse purismo que não só que se exige da esquerda, mas que a própria esquerda veste, né?
Ontem, por exemplo, eu li uma notícia de que agora as pessoas que são condenadas por racismo não vão poder mais concorrer a cargo público. Eu sou contra isso, acho errado. Por quê? Porque isso é a mesma lógica de vingança do projeto da direita, para os presídios, para a segurança pública e blá blá blá. Quer dizer, o sujeito que cometeu um crime de racismo, pagou a pena dele, cumpriu a pena, ele está liberado e está limpo para poder voltar à vida social. Senão você torna o cara ali um culpado eterno, que é o discurso da direita. Né? Quer dizer, então, percebe como a esquerda veste essa mitologiazinha tosca, né? E acaba contribuindo para ela se ampliar. E para esses bobalhões que ficam usando essas expressões idiotas e que, no fundo, são cínicas, né? Vai ver como é que funciona, né? O Lobo de Wall Street, essa galera de bolsa de valores, eles metem a mão, roubam adoidado e saem como heróis dessa mesma gentinha que fica aí chamando você de floco de neve da virtude, porque você quer um Estado que funcione melhor ali no serviço público, certo? Vamos questionar isso aí, vamos fazer a dialética disso no cotidiano, tá? E a gente pode, inclusive, fazer várias comparações, né, para poder pensar isso aí, tá? Por exemplo, peguem a Privataria Tucana, está aqui o livro do Amaury Ribeiro Júnior, os crimes documentados, né, cometidos pelo José Serra, pelo Fernando Henrique Cardoso. Algum deles foi preso, algum deles pagou alguma... Não pagaram nada, não foi, pelo contrário, são heróis de uma parte da direita, especialmente dos neoliberais. Tá tudo documentado aqui, ó, não é opinião, tá? Então, assim, e ao mesmo tempo você vê certas figuras da esquerda que foram criminalizadas em coisas muito menores que isso aqui, né? Um José Dirceu da vida e tal, que são ali, ó, né? Acabou, viraram bandidos eternos para as mesmas pessoas que votaram no Fernando Henrique e no José Serra. E que continuam votando neles, em São Paulo, né? Tá aí esse Tarcísio aí, fazendo um monte de bosta lá, que eu vou fazer um vídeo também agora sobre mais uma asneira que surgiu aí, negócio de filosofia e tal, que o idiota lá falou uma besteira gigantesca, mas enfim, né? Tudo isso aqui é exemplo do que eu tenho dito aqui, do que eu ponderei a respeito dessa questão toda. E aí, para a questão do ex-presidiário, né, do Lula, né? Quer dizer, essa coisa lá de não deixar o cara que foi condenado por racismo concorrer ao serviço público é uma espécie de pecha de ex-presidiário, a mesma pecha que a direita coloca no Lula. Como se ser ex-presidiário fosse um crime, né? Uma pecha eterna. Tem vários direitinhos. O Bolsonaro é ex-presidiário, ele foi, né, ele explodiu uma bomba no quartel lá, né? Mas percebem como a direita relativiza os seus criminosos, enquanto a esquerda não constrói uma narrativa que faça contraponto a isso e que demonstre o seguinte, ó, não tem ninguém perfeito não, tá? Não tem ninguém santo, porque, e aí para finalizar o vídeo, tá? Um outro tema no qual isso aparece de maneira muito evidente é o tema da corrupção, né? Tá aqui mais uma vez o texto do Jean Baudrillard. É por isso que o tema da corrupção é digamos, né, é o estandarte linguístico da direita, né? Porque, no fundo, ela, a direita, é a grande defensora da corrupção. Quando eles dizem que não gostam do Estado, que o Estado tem que ser mínimo e que chegam lá e destroem tudo, vendem tudo, fazem um monte de cagada, pioram a vida da maioria das pessoas, é porque eles são os verdadeiros corruptos. E eles colocam essa pecha na esquerda, de não, a esquerda, o Lula é corrupto, a Dilma e tudo mais, e tem que acabar com a corrupção, então vamos votar em quem? No Bolsonaro, no Milei? Ora, né? Então vamos relativizar essa discussão conceitual da questão do exclusivismo moral cínico da direita, para a gente poder repensar, inclusive, o papel da esquerda nesse processo, não para abrir mão do rigor do projeto, que é uma característica da esquerda latino-americana, salvo algumas exceções aí, mas para poder entender que é o seguinte, é todo mundo ser humano, não tem ninguém perfeito nessa brincadeira não, né? E ser da boemia, participar de orgias, fumar maconha, curtir a vida, não é uma coisa da direita. A direita não é dona disso. Todo mundo tem que ter direito a isso se quiser, seja de esquerda, seja de direita, e esse moralismo tem que acabar, senão a gente fica aí refém dessa estupidez galopante que vem tomando conta do Brasil aí nos últimos anos. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal, talvez sobre o Javier Milei. Grande abraço aí, tamo junto, fui.